Eduardo Lourenço deixa uma estante enorme cheia de livros e com eles, para quem não o conheceu, através dos livros pode aprender como se dialoga com os outros, como se luta pela verdade, como se dá à função do pensamento e do sentido crítico o valor mais alto para construir uma sociedade livre e próspera. Penso que é importantíssimo passar para os jovens a mensagem que ele deixou, porque ele sempre acreditou que é a juventude que é capaz de fazer valorizar o passado, a partir da força que o passado dá, construir um futuro melhor. Ele acreditou nisso, ele foi sempre um jovem de temperamento, ele mantém-se sempre como alguém de 15 anos. É um homem de 15 anos que está dentro de uma estante inteira oferecida ao futuro. Todos nós, neste mundo, deixamos algum rastro, não é? Às vezes por presença, outras vezes por ausência. Mas no caso de Eduardo Lourenço é por muita presença e muita consistência, porque foi alguém que durante toda a sua vida se interrogou e nos fez interrogar sobre o que somos como pessoas, como portugueses, como europeus, como cidadãos do mundo. E essa sua interrogação permanente, que foi nossa também, porque ele a suscitou, ajudou-nos a todos a crescer. E eu espero que agora, que ainda não teve a oportunidade de se abeirar da sua obra, o faça, e o faça com muito proveito, sobretudo algumas páginas fundamentais deste aspecto do que é ser português, do que é ser europeu, do que é ser verdadeiramente cidadão do mundo. E depois é um homem que levou sempre consigo uma inquietação que trouxe da infância e que é uma inquietação propriamente religiosa, no sentido de se procurar e do que é que não só os outros esperam dele, mas também o próprio Deus espera, não é? E essa inquietação que o transportou toda a sua vida também aparece muito nas suas páginas, digo por presença ou por desejo, não é? E daí que de revisitar Eduardo Lourenço, como agora acreditamos nós, o podemos revisitar em Deus, é um bem para todos. Eu penso que há dois traços fundamentais. O primeiro é a profundidade do seu olhar. O que era curioso neste homem, com um olhar curioso de criança, que nunca perdeu, era que a propósito de qualquer assunto, ele nos fazia fazer uma viagem, dando profundidade àquilo que muitas vezes nos parece apenas raso, superficial, imediato, resolvido. Ele dava sempre uma profundidade que nos fazia ver as coisas de outra forma. E depois o outro traço é a paixão que ele tem, não é só por Portugal, é pela ideia de comunidade. E a gente vê, por exemplo, nas milhares de páginas que ele escreveu, em que falou dos poetas, dos músicos, dos cineastas, no fundo o que é que ele estava a fazer? Estava a dizer que o trabalho criativo desenvolvido por portugueses e portuguesas ao longo do tempo, com temperamentos, percursos, géneros tão diversos, no fundo estávamos todos a construir uma espécie de casa espiritual comum. E por isso, para ele, é tão importante ouvir o que disse Fernando Pessoa, o que disse Antero de Quental, a música do Lopes Graça, o cinema do Manuel de Oliveira, o romance da Agostina Bessa Luís. Porquê? Porque todos estes cruzamentos mostram o quê? Que cada um de nós não é apenas um fragmento, mas fazemos parte de uma experiência espiritual comum, que é, no fundo, a ideia de Portugal. E o que é que este pensador e ensaísta tem de novo na narrativa sobre Deus, sobre o divino? Ele é muito importante como teórico da ausência. E, de facto, ele falou da presença de Deus contando quão ardente, quão insepulta, quão irresolúvel, quão irremovível é a ausência de Deus. De certa forma, é um falar de Deus pela negativa, não a presença, mas a ausência. Mas aqui a ausência era tão luminosa, tão vibrante, ressoava tanto, que é um dos autores fundamentais para, em Portugal, pensarmos a questão de Deus.